Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com os bombeiros. A Liga suspende o protesto até 29 de dezembro. Voltamos a abordar o caso Tancos. Há mais detidos, então, no caso Tancos. Novos desenvolvimentos, neste caso que, ao longo de 2018, muita tinta tem feito correr. Falamos também do estado da saúde em Portugal. Analisamos as greves e a postura da Ministra da Saúde. Falamos ainda do PS e PSD que reclamam louros do pacote de benefícios fiscais. E a fechar, na política internacional, falamos de Bruxelas, que chega a acordo com a Itália. São estes os temas que temos hoje em análise, no Espaço Opinião. Comigo em estúdio, Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos precisamente pelos bombeiros. A Liga suspende então o protesto até 29 de dezembro. Aqui uma demonstração também de que existe a possibilidade de um acordo, de se chegar a um acordo e fechar também o ano de 2018 com um acordo entre os bombeiros e o Governo. Temos que reconhecer que o Governo está a descongelar um pouco a sua dose de arrogância com que vinha atuando ao enfrentar este clima de agitação social e as greves que o país tem enfrentado recentemente. E isso é bom. É bom que o Governo dê um sinal de mais abertura, de mais diálogo e quebre este gelo com que tem tratado os assuntos e esta arrogância que tem demonstrado no confronto com aqueles que utilizam o direito à greve como combate para defender os seus pontos de vista. E repito, isso é muito positivo, porque acho que só com diálogo é que é possível aproximar posições. E quando digo diálogo não quer dizer cedência, ou pelo menos cedência total, relativamente às convicções de cada uma das partes que está em confronto. Esta decisão dos bombeiros é uma decisão positiva, portanto, primeiro suspendem a luta que estão a travar neste período de festas, Natal, que é sempre um período excepcional, e segundo, abrem um espaço para uma maior reflexão por parte do Governo, no sentido de preparar o caminho para um maior diálogo, para não dizer para algumas cedências relativamente àquilo que são as reivindicações dos bombeiros. E, portanto, acho que está o caminho aberto para que isso aconteça. E, portanto, há aqui este gesto de boa vontade dos bombeiros, que corresponde a sinais também de boa vontade, de alguma moderação no discurso, provavelmente em resposta ao desafio que o Presidente da República fez, pedindo para que as posições não cristalizem as suas mensagens e retirem uma dose de agressividade às mensagens públicas, ao debate público que são protagonistas, o que se deseja é que as partes se aproximem, se sentem na mesa, consigam reiniciar o diálogo e avancem no caminho da concertação que todos nós precisamos. Portanto, este é o sinal dos bombeiros, que aliás é precedido já de um sinal anterior, também muito importante, por parte da Liga dos Bombeiros, que também deu a abertura necessária para que se possam aproximar posições e deixarmos de assistir, do país assistir, a uma guerra brutal, quase que diria brutal, uma guerra com grande agressividade, por parte dos bombeiros, de todos os bombeiros, contra as políticas do Governo, porque nós não podemos andar um dia a elogiar os bombeiros, a dizer que os bombeiros são as melhores pessoas do mundo e no dia seguinte a não reconhecer aquilo que é o essencial das suas reivindicações. Portanto, fatores positivos, nota positiva, já com este sinal de espírito de Natal, o que quer dizer que é agradável, aliás, comentar estes passos que foram dados ultimamente, quer por uns, quer por outros, das classes dos bombeiros. Acha que o Governo também vai ceder aqui às reivindicações dos bombeiros, relativamente então à nova lei da proteção civil? Claro que o Governo vai ter que ceder em alguma coisa, mas para já o importante nem sequer é falarmos em cedências. Para já o importante é descongelar. É o Governo perceber que tem que dialogar. É o Governo perceber que não é o dono da verdade. E é o Governo, sobretudo, perceber que não há só o preto e o branco, que há soluções intermédias, que é preciso discuti-las, que é preciso aprofundá-las. E eu acho que o Governo, nestes últimos 2 meses, demonstrou alguns sinais de arrogância que não resolvem problema nenhum
e que não contribuem em nada para resolver os problemas. Até porque o Governo está a sofrer alguns embates muito complicados. Quer dizer, o problema do Estado, da maneira como o Estado se comporta, da maneira como o Estado responde às questões que enfrenta no dia-a-dia, está a fragilizar o Governo. Repare, primeiro foi os incêndios, depois foram estradas a cair, agora são avionetas do INEM a caírem, portanto isto tudo comprovadamente com falhas que são casos São casos que fragilizam o Governo. São casos que fragilizam muito o Governo, porque são setores do Estado, setores da administração pública que falham. E quem é que é o responsável pela administração pública? Obviamente é o Governo, são os diferentes departamentos do Governo. E há falhas nesses campos. Há também aqui... Estão comprovadas, obviamente. Narciso, há também aqui uma questão que se prende também com os professores e já percebemos também que este ano 2018 não irá levar aqui um entendimento entre o Governo e os professores. Mas há e pelo que, de menos facto... um abrir de portas. Quer dizer, não se vai fazer o acordo, mas já se abriram as portas, ou pelo menos tiraram-se as trancas das portas. Portanto, agora é mais fácil abrir essas portas para que as pessoas entrem, se aproximem e se sentem numa mesa. Portanto, também é algum sinal de cedência por parte do Governo, cedência do ponto de vista positivo, obviamente. E vamos falar na saúde e vai ver que eu vou dizer exatamente a mesma coisa na saúde. Portanto, como vê, parteu-se o gelo, quebrou-se aquela muralha de gelo, as coisas começam a melhorar. Narciso, antes de falarmos da saúde e depois de analisarmos a questão dos bombeiros, falamos do caso Tancos. O caso Tancos esta semana teve novos desenvolvimentos. Narciso Miranda, quando falamos que de facto o Governo fica fragilizado com determinadas situações e determinadas situações que ocorreram ao longo deste ano e também de 2017, como é que fica também o Governo com o caso Tancos e com os novos desenvolvimentos? O Governo já está fragilizado relativamente a Tancos, como está fragilizado à queda de ruas, como está fragilizado à queda de avionetas, como está fragilizado relativamente aos incêndios, como ficou fragilizado relativamente aos incêndios. E relativamente a Tancos, eu acho que é um processo extremamente nebuloso, extremamente complicado de se explicar. Mas como disse muitas vezes o Presidente da República, é preciso investigar. É preciso esclarecer completamente a situação. E eu acho que se estão a dar passos seguros para que finalmente se esclareça uma situação verdadeiramente inacreditável que aconteceu no nosso país e que, obviamente, já provocou a queda de um ministro, já provocou a queda do chefe de Estado-Maior do Exército e fragilizou de uma forma muito significativa o poder político, neste caso o Governo. E nem o próprio Presidente da República sai completamente limpo deste processo, pelo menos ao nível do grau de conhecimento da informação relativamente aos elementos de uma determinada fase do processo. As investigações estão a ser aprofundadas, as investigações estão no terreno, estão-se a fazer. As últimas notícias dizem-nos que a investigação está a ser feita de facto, está a produzir efeitos e, portanto, a ser verdade, a confirmar-se tudo isto que estou a dizer, isto é positivo. Porque o problema de Tancos só fica resolvido quando ficar totalmente esclarecido, independentemente das consequências. Do a candoer, como se costuma dizer, não é isso que está em causa, é preciso esclarecer até às últimas consequências o que se passou de facto relativamente a Tancos. E eu acho que se estão a dar passos que nos dão algumas garantias de que isso vai acontecer. E isso não pode deixar de ser um fator positivo. Narciso Miranda, quando falamos em Tancos, e este tem sido também aqui um tema recorrente, percebemos também que houve muita pressão para que, de facto, a verdade e a investigação levasse a que fossem, digamos assim, solucionadas aqui diversas questões relacionadas com o caso Tancos. Essa pressão também é uma pressão que tem que se fazer sentir? É uma pressão normal e legítima, e é uma pressão que normalmente é exercida pelo Presidente da República. Eu acho que se o Presidente da República não fizesse tanta pressão como aquela que tem feito, as coisas, não diria que não seriam tão aprofundadas, mas pelo menos não andariam tão depressa. Seriam muito mais lentas. E, portanto, eu acho que essas pressões são legítimas e normais. E é preciso que continuem a acontecer no terreno para que as coisas esclareceram. Repare, nós tivemos um acidente há pouco tempo que foi trágico. Morreram 4 pessoas. Ora, é preciso que os portugueses sintam confiança no Estado. Confiem no Estado. Sintam segurança. É necessário que todos os portugueses digam assim: eu pago para o Estado,
os meus impostos estão a pagar para alimentar a máquina do Estado, mas o Estado responde às necessidades dos cidadãos e dá-nos confiança. Ora, os sinais que estão a aparecer para o exterior é de falta de confiança. E, por exemplo, ainda neste último acidente, obviamente que nós só sentimos segurança quando tudo for esclarecido. Quando tudo for devidamente esclarecido de quem falhou, como falhou, quando falhou e por que falhou. Isso é muito importante para que retiremos daí as ilações, retiremos daí os ensinamentos e as coisas não se repitam. Porque se é bom, se partirmos do princípio que com o esclarecimento das falhas, independentemente das punições, aprendemos com esses erros e não repetimos os erros, isso já é positivo. Há ligações perigosas no caso Tancos? Há ligações perigosas, obviamente. Isso vai ser demonstrado, na minha opinião, e há ao longo desta semana fizeram-se também, digamos assim, deram-se novos passos nesse sentido de esclarecer estas ligações que envolvem o caso Tancos. Deram-se passos importantes no sentido de esclarecer mais ou menos os contornos das ligações perigosas, porque há várias ligações que podiam estar em jogo. E, portanto, já há passos que nós começamos, embora os contornos ainda sejam um bocadinho difusos, mas começamos a percebê-los. E isso é positivo. Há pouco falou precisamente também no caso do helicóptero do INEM que caiu no sábado. É também necessário estes esclarecimentos, este ato de 2 horas entre a queda e o início das buscas e de toda a operação que desencadeou depois também, digamos assim, a localização do aparelho que caiu na Serra de Valongo. É necessário também perceber de que forma é que se articulam as diversas entidades quando há estes acidentes e catástrofes que de facto acontecem. É necessário perceber o que falhou, é necessário perceber como é que aquilo funciona, mas sobretudo como é que falhou. E retirarmos daí as consequências. E, portanto, é imprescindível que isso aconteça. Qualquer cidadão minimamente responsável, obviamente, exige, no mínimo exige, que o assunto seja esclarecido. E o que o Presidente da República disse é inequivocamente verdade. Os cidadãos identificam-se com aquela mensagem. São erros a mais, são falhas a mais. Foi lapidar esta mensagem. E, portanto, acho que impõe-se que no mais curto espaço de tempo possível os portugueses saibam o que de facto se passou, como, quando e quem falhou. E que medidas serão implementadas para aprendermos com estes casos de tal maneira que eles não se repitam. Narciso, falta também alguma coordenação entre as entidades? Era essa questão que há pouco também questionava. Isso falta de certeza absoluta. Isso é mais que óbvio. Mas a questão é muito mais profunda que isso. Agora, que falta coordenação, que há um certo laxismo, que há uma certa desresponsabilização, isso são conclusões que qualquer português já tirou. Tivemos também essa, digamos assim, esse esclarecimento quando dos incêndios de 2017 em Pedrógão. É evidente. Houve algumas falhas entre as diversas entidades. Laxismo, falta de coordenação, falta de eficácia, falta de empenhamento. Percebemos também isto nesta queda deste helicóptero, a uma escala menor. As escalas são diferentes, mas as falhas são sensivelmente as mesmas. Agora, não podemos comparar a escala dos incêndios com a escala do helicóptero. Seja como for, há sempre vidas que se perdem. E eu não sei avaliar, por exemplo, neste último acidente foram 4 vidas. 4 pessoas cheias de força, de energia, cheias de vontade de continuarem a trabalhar, continuar a progredir, continuar a dar o seu contributo à sociedade. E, portanto, são vidas ceifadas, famílias a sofrerem, prejuízos evidentes, sob todos os pontos de vista, mas os mais graves prejuízos humanos. Portanto, há consequências que obrigam a que tudo se esclareça e tudo que se esclareça o mais depressa possível, com o maior rigor possível, para que, repito, os erros não se repitam. Muito bem. Narciso Miranda, passamos ao próximo tema. Falamos do estado da saúde em Portugal e começo por lhe perguntar como é que vê até agora o papel da Ministra da Saúde. O estado da saúde não tem sido bom. Tem havido aí um vírus, tem havido aí uma doença que vai minando o estado da saúde em Portugal. Esta Ministra já deu sinais de algum sentido de humildade, contraria à prática da maior parte dos seus colegas. Só pedir desculpa no momento certo, no momento em que era preciso saber pedir desculpa. Isto fica Esse bem. pedido de desculpas, Narciso Miranda, foi um pedido de desculpas que, de facto, também veio sanar algumas feridas. Esse pedido de desculpas parteu uma pedra de gelo.
quebrou a pedra de gelo, abriu uma frincha nessa parede de gelo, frincha essa que deu para se entrar e para dar sinais positivos de aproximação de posições. E eu acho que só fica bem a um ministro ou ministra quando reconhece que as suas palavras ou foram excessivas ou foram mal interpretadas e até eventualmente ofenderam, fica-lhe bem reconhecer. E não só reconhecer em privado, mas reconhecer e dizer publicamente: eu não tive essa intenção, mas se de facto eu não fui feliz na frase, eu peço desculpa. Não quis ofender ninguém. É um gesto de muita dignidade. Não é só humildade, é muita dignidade. E, portanto, aqui a Ministra tem nota positiva. Por outro lado, a Ministra deu também sinais de querer dialogar, de querer abrir o espaço de diálogo. Naturalmente em coordenação com as finanças, porque isto envolve meios financeiros. Nota positiva também. Aqui fica mais ou menos demonstrado que o caminho da arrogância não resolve problema nenhum. Pelo contrário, agrava os problemas. A arrogância nunca é parte da solução em lado nenhum, é parte do agravamento do problema. Portanto, ao fazer este comentário à pergunta que me fez, se a Ministra continuar a trabalhar sempre desta maneira, naturalmente que vai marcar a diferença pela positiva e eu serei o primeiro a fazer essa referência sempre que seja necessário. Narciso Miranda, posso-lhe colocar a questão desta forma. O grande problema da saúde é a falta de investimento? O grande problema, a maior parte dos problemas que surgiram até agora estão como origem o desinvestimento. Há um grande desinvestimento na saúde durante muito tempo. Quase há uma década que se faz desinvestimento na saúde e no Serviço Nacional de Saúde. Primeiro foram os 4 anos e meio da Troika, e num governo de direita, que é menos insensível a estas questões do Serviço Nacional de Saúde, como se diz, mas agora parece que se prova que não é bem assim. Mas depois temos estes 3 anos de um governo das esquerdas em que o desinvestimento continuou, prosseguiu. Não vou dizer ao mesmo nível, no mesmo grau, mas há desinvestimento. Continua a haver desinvestimento. E isso traz consequências. Isso traz consequências. Quando se começou a desinvestir há cerca de 10 anos, as consequências começam-se a medir, sobretudo agora. Começaram-se a medir a partir dos 6, 7, 8, 9, 10 anos. E agora, para recuperar, vai ser preciso um esforço muito maior. E eu acho que esta Ministra já percebeu isso. E está a dar sinais que percebeu isso. Ainda no outro dia, com as demissões de médicos, de mais um conjunto de médicos, ela disse que alguma coisa está mal. Teve a coragem de dizer isto está a acontecer porque alguma coisa está a funcionar mal. Quando uma Ministra diz isto, também está a dar um sinal de reconhecimento de que alguma coisa está mesmo mal, porque andámos durante 3 anos com toda a gente no governo, a começar pelo Primeiro-Ministro, a dizer não, está tudo bem. E a Ministra agora diz, parece que não é bem assim, está mesmo alguma coisa mal. Isso é bom. É bom que isso aconteça, não é um problema de desautorização, não é um problema de divergência, é um problema de humildade. É um problema da constatação de factos. Isto fica bem a qualquer membro do governo. E, portanto, estou a elogiar pela segunda vez hoje nos meus comentários a atual Ministra da Saúde. Espero ter condições e razões para continuar a dar estas notas simpaticamente positivas para com esta Ministra. Narciso Miranda, este ano de 2018 foi um ano marcado por diversas greves na saúde, nomeadamente greves por parte dos enfermeiros. Enfermeiros, técnicos, médicos, enfim, vários segmentos da atividade global da saúde que atingiram brutalmente as instituições de saúde e, sobretudo, o Serviço Nacional de Saúde. Narciso Miranda, aquilo que lhe pergunto é se de facto este final de ano de 2018 vai solucionar aqui este problema entre enfermeiros e governo. Não vai solucionar, não tenhamos ilusões, mas vai criar condições para que os problemas sejam reavaliados, analisados através do diálogo. Agora, eu não tenho ilusões que os problemas não vão ser resolvidos de um momento para o outro. São problemas que se acumulam durante muito tempo. Eu ouvi ainda há pouco tempo o Ministro das Finanças dizer isso e a reconhecer. Portanto, os problemas acumulam-se há muito tempo e, portanto, não se vão resolver agora de um dia para o outro. Mas este passo do diálogo já é muito importante e eu diria que é meio caminho andado. Os enfermeiros querem propostas concretas. Querem propostas concretas e querem também respeito. Querem ser respeitados e depois querem propostas concretas. E as propostas que eles apresentam podem ser faseadas. Digo eu,
Não estou a apontar nenhuma solução. Podem ser faseadas. E, portanto, a negociação é para isso. A negociação não é para uma parte chegar lá e ganhar tudo e outra parte perder tudo. Não, a negociação é para aproximar posições. O governo tem que ceder em algumas coisas e os enfermeiros têm que ceder noutras. E então, assim, o caminho fica muito mais curto, é mais próximo, os objetivos ficam muito mais próximos de ser atingidos. E é isso que se vai fazer com este diálogo, eu tenho certeza, pelo menos manifesto essa confiança. Muito bem, Narciso Miranda, na próxima semana, na próxima sexta-feira, faremos aqui um balanço daquilo que foi o ano de 2018, quer no que respeita às greves, quer também no que diz respeito ao Orçamento do Estado para 2019, conquistas e derrotas também, e falaremos também daquilo que são as expectativas para 2019. O próximo tema diz respeito a PS e PSD reclamam louros do pacote de benefícios fiscais no arrendamento. Pronto, é o papel dos partidos. O papel dos partidos é esse. A única coisa que eu lhe posso dizer sobre isso é que se há alguns benefícios fiscais, quem ganha com os benefícios fiscais são os cidadãos. Portanto, os cidadãos têm que estar satisfeitos com isso. Agora, há aqui uma marca que diferencia este período mais recente do passado também mais recente. É que nós tivemos o PSD durante os primeiros 3 anos deste governo em que não havia diálogo. Portanto, o PSD não admitiu dialogar em qualquer ponto, mesmo essencial, com o governo do PS e com o governo das esquerdas. Com a mudança da liderança do PSD, com a assumida liderança do PSD por parte do Rui Rio, foi quebrado também este gelo, portanto, e há uma maior aproximação, um maior diálogo. Isso é positivo. Não se têm dado passos muito significativos, as posições ainda estão muito enquistadas, o PS está muito radicalizado e o PSD está muito radicalizado também, e o PS percebe-se que está muito preso aos arames que o ligam ao PC e ao Bloco de Esquerda, e digo arames, não digo estão armados, estão presos por arames, e portanto está com algumas dificuldades de avançar, dar mais uns passinhos a caminho do Bloco Central, como alguns por lá por dentro desejam. Relativamente a este Orçamento de Estado, o PSD deu alguns contributos, e apresentou algumas sugestões, apresentou algumas propostas, umas foram aceitas, outras não foram aceitas, portanto, obviamente, quando assim é, ganha sempre alguma coisa. Mas o que interessa aqui é que ganhe Portugal e que ganhe os cidadãos, porque os políticos não estão aqui, ou pelo menos têm a obrigação de pensar que não estão aqui para ganharem alguma coisa, estão aqui para prestar um serviço cívico, estão aqui para prestar um serviço político, um serviço ao serviço do país. E, portanto, acho que devemos ler desta maneira. Agora, estou um pouco interessado em saber quem é que fez a proposta A, B ou C, se foi o PSD, se foi o PS, se foi o PC, se foi o Bloco de Esquerda, isso não me interessa, porque isso é o jogo político-partidário que traz poucos benefícios para a resolução dos problemas que o país enfrenta e os cidadãos também enfrentam. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora ao último tema, falamos de política internacional, falamos de Bruxelas, que chega a acordo com a Itália. Era este o desfecho que se esperava, Narciso Miranda? Era este o desfecho que se desejava. E também se esperava. Eu acho que a Europa não pode continuar a abrir frentes de guerra, de combate para vários lados, ou a disparar para todos os lados. A fragilidade já é tão grande que este sinal é um sinal positivo, porque tem que enfrentar o problema do Reino Unido e agora também começam a aparecer sinais com a França, que não vai cumprir o déficit, e depois com a Itália. Este sinal, este acordo que fez com a Itália é um sinal muito positivo, que não resolve os problemas estruturais da comunidade europeia, também não resolve os problemas estruturais da Itália, mas são factos positivos que devem ser salientados e devem ser salientados nesta perspectiva. A Europa não pode abrir várias frentes de guerra porque as fragilidades são tão grandes que os riscos são tão bem significativos. Portanto, isso é um passo positivo relativamente ao conflito que estava latente entre Bruxelas e a Itália. Muito bem, Narciso Miranda, terminamos então hoje a falar de Bruxelas e também de Itália. Chegam então a acordo. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito também para lhe desejar obrigado, um bom Natal. Bom Natal para si e, sobretudo, bom Natal para quem nos está a ouvir lá em casa. Um Natal, sobretudo, para quem normalmente não chega ao Natal, não sente o Natal, não vive o Natal, não tem condições para ter Natal. Para esses, sobretudo para esses é que eu desejo um bom Natal. Mas para todos os outros também merecem. Bom Natal. Muito obrigada, Narciso. Até para a semana. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Sua Opinião. Estamos de regresso segunda-feira. Obrigada.